Bem, em Bournemouth e Manchester City tivemos um jogo, como habitual, muito controle do City, muita posse, que administrou o meio de campo, administrou o ataque, pelo menos no primeiro tempo. Porém, houve pouco volume, pouca criação por parte do City nesse primeiro tempo e também no segundo tempo. Destaco como grande jogador do City, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas especialmente no primeiro tempo. Phil Foden vem fazendo uma grande temporada e hoje não foi diferente. Jogou muito. Inclusive, o único jogo da partida foi dele. Primeiro tempo, a estratégia do City foi clara. Colocou seus melhores meios, seus melhores passadores. Não colocou Grealish e Doku desde o começo, que poderiam dar velocidade para a equipe. Nós preferimos focar no controle de posse e de qualidade de posse. Tendo um ótimo passe, tendo uma ótima saída. E assim seria o caminho para chegar melhor ao ataque. Pelo menos foi o que o City e o que o Pep Guardiola identificou. Funcionou bem, porque o City saiu como vencedor do primeiro tempo e não sofreu muito. Segundo tempo, posso dizer que não foi, não vou nem dizer da parte do City, mas sim da parte do Burnham, que conseguiu se sair bem com o que tinha à sua disposição. Marcou bem desde o começo, do segundo tempo. No primeiro tempo, começou marcando bem. Vamos falar sobre o primeiro tempo. Começou marcando bem, porém, com o passar do tempo, o ímpeto do Burnham caiu. Não só como ímpeto, como a marcação que estava encaixada se desencaixou. E assim o City teve a posse e conseguiu criar. Teve mais liberdade para atacar, teve tranquilidade para atacar. Porque seus contra-ataques do Burnham não se encaixavam. E todo contra-ataque do Burnham era respondido por um ataque do City que encontrava a última linha desprotegida. Não só desprotegida, mas a defesa muito espaçada, uma avenida pela esquerda. Isso muito em questão do Kerkez, que estava mais preocupado, por questão tática, em marcar o corredor, fazer perseguições individuais pelo corredor esquerdo e ficava ali preso um pouco no ataque. Não conseguia voltar, não tinha velocidade para voltar das bolas longas do City para o ataque, para a defesa, perdão. Nisso o City encontrava espaço, tanto com o Bernardo Silva ali, que achava o Stone subindo ao lado. E sem contar com a movimentação do Foden foi importante nisso, porque a defesa tinha que se preocupar com o Haaland e com o Foden. Então, o foco estava ali. Bernardo Silva ficava em segundo no quesito da marcação. Quem deveria estar marcando ele era o Bernardo Silva. Tinha a presença do Lewis Cook, tinha a presença do Christ e de outros jogadores, mas não foi efetiva. Tinha espaço e o City aproveitou muito disso no primeiro tempo. O gol não nasceu de uma jogada assim. Na verdade, esse espaço foi, como posso dizer, foi encontrado, foi visto, mas depois do primeiro gol, da segunda metade do primeiro tempo. O gol saiu de uma boa movimentação do Foden. Esse aqui do vídeo vai mostrar em que, eu posso dizer, ele movimentou muito bem durante o jogo inteiro, ele atraiu a defesa, ele fez movimentações diagonais, partindo do meio para a diagonal, tanto para a diagonal esquerda quanto para a diagonal direita, como se fosse ficar ao lado do Haaland. A marcação estava mais preocupada em parar Haaland e a dupla de zaga formada pelo Senesi e pelo Zabarni. Senesi esse argentino, formado pelo São Lourenço, revelado pelo São Lourenço. Enfim, a zaga estava mais preocupada em controlar o Haaland. E nisso, Foden teve espaço. Inclusive, o gol saiu assim. Haaland conseguiu finalizar no meio dos dois zagueiros, bateu, não tinha ninguém em cima do Foden, completamente livre. A movimentação dele foi muito boa, foi ótima, porque ele sempre conseguia encontrar o seu espaço geralmente livre de marcação, que estava mais focado em para o Haaland ou para outros jogadores enquanto ele estava livre. O gol saiu disso. Obviamente, o jogo não se resume nisso, nas movimentações do Foden, mas o outro destaque, posso dizer, do ataque do City, dos contra-ataques do City, da criação do City, foi encontrar a última linha do Bournemouth desprotegida, como eu já havia dito. Primeira finalização no contra-ataque do City, uma bola longa da defesa para a intermediária para o Haaland, que recebe, bate, mas bate mal para fora. Enfim,
City partir do gol, conseguiu controlar mais o jogo, conseguiu sufocar o Bournemouth. Controlou as ações, criou, mas não o suficiente. A criação do City nesse primeiro tempo foi inferior ao que o City está acostumado a fazer em grandes partidas, em grandes jogos. Enfim, essa ausência de volume, de criação por parte do City acaba minando o jogo, transformando em um jogo ruim, um jogo pouco movimentado. Então eu vejo esse final de primeiro tempo como pouco movimentado, engessado, por assim dizer, porque o Bournemouth não conseguia atacar, se via preso na marcação do City, na criação do meio de campo. Então isso prejudicou muito o jogo, prejudicou o Bournemouth, que por pouco não levou outros gols, poderia sim ter levado, mesmo com o City não tendo tanta criação assim. Tanto é que o primeiro jogo foi 6-1, foi um jogo totalmente diferente, em que o Bournemouth não subiu as linhas, não marcou bem, recuou, fugiu de suas características e tomou uma goleada. É natural quando times que têm característica ofensiva de marcar abdicam disso e de serem derrotados. É uma questão que muitos treinadores não pensam nisso quando enfrentam times mais fortes. Acaba sendo problema. Quando um time tem características defensivas e sobe para o ataque, também é um problema. Um time abdicar de suas características sem ter a capacidade para isso, geralmente é um problema, um erro, uma falha. Nesse jogo não vimos isso. O Bournemouth em casa foi para o ataque, marcou bem, conseguiu marcar, não teve êxito no primeiro tempo, em grande parte do primeiro tempo pelo menos, mas no segundo tempo conseguiu encaixar bem essa marcação. Sobre o final do primeiro tempo, o que tem que se dizer que o City tentou criar, não conseguiu, não teve volume, encontrou alguns espaços, como eu disse, da última linha, praticamente você encontrava dois zagueiros expostos, lateral, Adam Smith, outro lado, um pouco livre, mas não o suficiente, não zerava jogo por conta disso. Perdão, zerava muito jogo pro City, zerava jogo pro City por conta disso, permitia espaços que o City soube aproveitar um pouco, por assim dizer, não completamente, gerou finalizações, gerou escanteio, mas não gerou gol, que nesse caso o que o time sempre busca, sempre o resultado, sempre a vitória. Foi um bom jogo do City, um bom primeiro tempo? Médio, por assim dizer, seria uma nota 6, 6,5. Faltou aproveitar melhor os espaços, finalizar melhor as jogadas e criar mais, ter mais volume. Em geral, foi um primeiro tempo que começou bem, começou bem, teve um meio ali após o gol bom e que o City poderia ter feito um, poderia ter feito mais gols. Teve um momento também, a finalização do Rodri, que os jogadores do City reclamaram do pênalti, o VAR não foi chamado, não chamou, não fez nada, não foi, provavelmente foi verificado, mas não paralisou o jogo nem nada, a bola continuou correndo normal. Então, sim, além disso, pode-se dizer que faltou volume por parte do City e por parte do Bournemouth faltou ímpeto. O segundo tempo é diferente. Mas enfim, sobre o primeiro tempo, pode-se dizer, grande destaque do City foi o Foden. Boas movimentações, o gol, gerou jogo, gerou oportunidade de jogo com isso. Pode-se dizer como destaque negativo, eu veria a princípio o Haaland. Mas vendo o segundo tempo, e considerando o que o Haaland fez no primeiro tempo e no final, começo do segundo tempo, e vendo o que o Matheus Nunes fez no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, o Matheus Nunes foi realmente o grande destaque negativo da equipe. Não participou muito do jogo, lembro de poucos lances dele, participativos dele no primeiro tempo, uma tentativa de drible mal sucedida. Fora isso, não lembro. O jogo se focou mais do lado esquerdo do Bournemouth e do meio de campo, a faixa central ali com o Kovacic criando com o Foden, movimentando e com o Haaland sendo marcado e brigando bem com a zaga e conseguindo ter espaço, conseguindo gerar seu espaço ali. Mas enfim, por parte do Bournemouth, o Semenyo vai aparecer mais no segundo tempo, mas então é o grande destaque do primeiro tempo. Deixa aqui pro Chris. Em alguns momentos recebeu a fogueira que se entregasse, se falhasse, poderia ter prejudicado seu clube
prejudicado seu time e gerado gol do City. Soube conduzir bem a bola, soube marcar bem. Inclusive, a segunda finalização do Burnham no primeiro tempo inteiro, finalização ao gol, foi do Christie. Camisa 10 do clube, joga mais recuado, não é um meia, é um volante. Jogou bem, fez uma boa partida, um bom primeiro tempo. De um Burnham que não jogou muito. Agora o Kerks, não posso dizer como destaque negativo, porque se for puxar destaque negativo, pode ser praticamente todo ataque, exceto o Semenyo. Mas enfim, ele participou bem ofensivamente falando, apareceu bem ofensivamente falando, tinha um Tavernier ao lado dele que não foi bem, poderia ter ido melhor o Tavernier porque tinha um apoio, mas enfim, faltou um pouco dele nesse primeiro tempo, na defesa, não no ataque. O espaço que o City arranjou pelo lado esquerdo foi na ausência dele, na avenida que ele gerou. Ele estava muito culpado, atacando, por assim dizer, marcando em perseguições individuais que iam até o final do campo, até o final daquele lado esquerdo, e deixou espaço. Gerou espaço para o City. Soube atacar, aproveitou. Não fez gol, mas gerou perigo. Pode-se dizer que isso está desde o primeiro tempo, inclusive na primeira finalização do Haaland. Ainda que tenha sido melhor explorado na segunda metade do primeiro tempo. Enfim, acho que se o Burnham não tivesse corrigido isso no segundo tempo, o City teria feito mais gols. Faltou isso, o City ter aproveitado melhor no primeiro tempo. Parabéns pro Bournemouth ter corrigido isso no segundo tempo. Iraola, técnico do Bournemouth, soube corrigir, soube entender que esse era um dos pontos a serem corrigidos do Bournemouth. Arrumou a marcação. Enfim, no segundo tempo foi diferente. O começo já começou bem equilibrado, começou bastante equilibrado, com o Bournemouth melhor, com uma marcação melhor, conseguindo encaixar mais ataques, sendo mais perigoso. Conseguiu gol? Infelizmente não. Infelizmente não. Mas o jogo melhorou por conta disso, porque o Burnham foi mais o ataque, marcou melhor, conseguiu roubar bola no meio de campo, na intermediária, conseguiu atacar melhor. Porém, o City tem um bom contra-ataque, tem bons armadores, bons passadores. Isso foi algo pensado pelo Guardiola desde o começo, em que o Bournemouth zeraria contra-ataque e os lançamentos teriam que estar ali. Bernardo Silva e o Foden são bons meias, são bons passadores, são capazes de jogar nas pontas e no meio, mas também são velozes, assim como o Haaland. Tem que dizer do Haaland da sua velocidade, sua capacidade de contra-atacar e de atacar. Enfim, a partir disso, os dois times deram espaço, em especial o Bournemouth, mas o City não aproveitou. O volume que o City tinha no primeiro tempo era baixo. Pode-se dizer que no segundo tempo, comparado ao que teve no contexto do segundo tempo, foi menor ainda. Porque além de ter sido menor, foi pouco efetivo, pouco expressivo. Enfim, no começo do segundo tempo, ainda assim, ainda que equilibrado, teve um pouco mais de City. Mas o segundo tempo é do Bournemouth. Se for para dar primeiro tempo para um time, segundo para outro, City e Bournemouth. O City não domina o segundo tempo, não tem controle total do segundo tempo, ainda que tenha mais posse. Não é o melhor time, não ataca mais, não é o mais efetivo. Segundo tempo inteiro, o Burnham esteve muito mais perto de empatar do que o City de ampliar. Mas enfim, o jogo melhorou no segundo tempo, ainda que não teve gols, porque ficou, como eu disse, equilibrado, ficou lá e cá. Em muitos momentos teve isso, lá e cá. City atacava, Bournemouth recuperava e atacava. Bournemouth recupera. City recuperava e Bournemouth era atacado. Enfim, um bom segundo tempo. Eu posso dizer melhor que o primeiro, que foi um jogo de dois times, ao contrário do primeiro tempo, que só teve o City praticamente. Nesse primeiro tempo, destaque do Bournemouth total, o do Semenyo. Driblou, ou Ake escorregou sozinho, vai saber. Enfim, nesse momento, o Semenyo cresceu no jogo, o Bournemouth cresceu também. O Solanke, sendo artilheiro do Bournemouth, também teve mais espaço, conseguiu aparecer, conseguiu fazer pivô, conseguiu finalizar, uma finalização travada e outra bicicleta para fora. Mas enfim, o time melhorou muito, o Bournemouth melhorou muito, encaixou a marcação,
corrigiu o problema da última linha estar desprotegida. Não há mais aquele corredor gerado pelo Kerks. Tá tudo bem controlado, tá tudo bem formatado. Então, Bournemouth com a marcação encaixada melhor, conseguiu atacar mais o City. Destaque total desse segundo tempo não é do City, mas é do Bournemouth. Para além da tática, o Semenyo, o grande nome, que se desapareceu um pouco, porque o time ofensivamente esteve melhor, então ele sumiu um pouco. Kirks também, porque teve que se preocupar muito com a defesa, por conta desse ajuste. Foi um ótimo ajuste, foi bem trabalhado aquilo. Então, tudo ok no que diz a defesa do Bournemouth. Não teve espaço absurdo deixado pelo Bournemouth quando ia atacar. Minha primeira linha estava desprotegida. Não muito, não estava desprotegida, sendo bem. Não tinha uma avenida para o Stones e para o Bernardo Silva criarem. O Stones também ainda conseguiu aparecer mais no segundo tempo do que o começo do primeiro tempo, muito por conta do espaço deixado pelo Bournemouth. Daqui vai atacar, pode ser espaço, natural, mas não espaço como no primeiro tempo, em que o time atacava mal, defendia mal também. Mas enfim, Bournemouth melhorou e Arola teve uma jornada positiva nesse jogo, assim como o Guardiola. Apesar de tudo, apesar do pouco volume, o City foi bem, mereceu a vitória, porque controlou o jogo. Controlou o primeiro tempo inteiro. Teve mais posse no segundo tempo. O primeiro tempo podia ter feito mais gols. Mas enfim. Destaque do City nesse segundo tempo continua sendo o Foden. Tivemos as saídas do Matheus Nunes, do Haaland e do Kovacic para as entradas de Doku, Julian Álvares e De Bruyne. De Bruyne ficou 7 minutos, contando os acréscimos, uns 13 mais ou menos. Jogou pouco, estava em outra rotação, um pouco fora do jogo, não participou muito, tocou poucas vezes na bola. Já o Doku também participou pouco, perdão, assim como o Matheus Nunes, mas ainda assim eu considerei melhor que o Matheus Nunes, por um momento em específico que ele consegue driblar, consegue balançar a defesa adversária e gerar um escanteio. Gerou jogo, gerou volume, ao contrário do Matheus Nunes no primeiro tempo. E nesse pouco espaço que ele teve no segundo tempo, nesses 17 minutos, mais ou menos. Mas enfim, a saída do Haaland pode-se dizer que foi merecida? Foi. Não fez uma boa partida, não fez uma partida ruim. Uma partida nota 5, 5,5, nota 6. Eu acho que ele conseguiu brigar com a defesa, conseguiu se sair melhor às vezes dos seus zagueiros, contra os zagueiros adversários, contra o Senesi, contra o Zabarni, mas faltou realmente um ponto, mas faltou finalizar melhor, faltou concluir melhor da parte dele. Enfim, uma temporada aquém do que ele sabe fazer. Esteve em período lesionado, assim como o Doku, assim como o De Bruyne, que o prejudicou. Mas é o artilheiro do City, é o artilheiro da PL, da Premier League. Tem tudo para fazer 50 gols esse ano, 40 pelo menos. É um bom jogador, como sempre é jovem. Vai passar por momentos não tão bons, de momentos ótimos, momentos excelentes. E obviamente o que ele fez no ano passado, na temporada passada, não tem como ser repetido todos os anos, todas as temporadas. Só o Messi, CR7 eram capazes de repetir aquilo. Mas, ok. Sobre o Semenyo, jogou bem, como já havia dito, mas não esteve sozinho. Dango Ouattara entrou bem no segundo tempo também. Teve seus momentos, fez gol. Não, finalizou apenas uma vez, mas foi seu grande momento. E aí, mais no final do jogo, o Bournemouth simplesmente abriu mão de um zagueiro, o Senesi, colocou mais um atacante, colocou mais atacantes, esteve mais ofensivo, conseguiu, vamos dizer assim, teve duas finalizações pro final do jogo que poderiam ter resultado em gols. Foi o Nau, que recebeu um cruzamento perfeito do Semenyo na cabeça, cabeceou para fora, e a bicicleta do Solanke, que foi para fora também, infelizmente, ou felizmente. Mas enfim, o segundo tempo foi melhor, o primeiro tempo um pouco morno, o segundo mais equilibrado, mais quente, e o Bournemouth cresceu muito no segundo tempo,
mais pro final ali, dos 80 até os acréscimos, até os 96 minutos, o City caiu bastante. Manteve o controle da posse, mas aí parou de gerar ataque, gerar jogo, de criar volume. Faltou isso nesse segundo tempo pro City em si. O Foden, grandes